Queridos irmãos, eu estou aqui em Mateus capítulo 5, versículo 13, o prólogo, o sermão introdutório de Cristo. E o texto traz os seguintes dizeres: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Vamos nos ater aqui apenas na primeira parte desse texto. É bem verdade que quando você vê Mateus capítulo 5, inclusive grande parte dos estudiosos acreditam que qualquer que seja um indivíduo que consiga cumprir na literalidade Mateus capítulo 5, 6 e 7, cumpriu toda a lei de Deus. Porque o que é proposto aqui é de uma radicalidade comportamental completamente diferente de tudo aquilo que nós vivemos. A primeira característica que se deve modular aqui neste texto é o que Jesus faz quando vê a multidão. Ele corre da multidão e sobe ao monte, diferente de mim ou de você que vendo a multidão a gente as abraça. Jesus corre da multidão e ele separa dois grupos. Ele separa a multidão de discípulos. E aqui você começa a desenhar caracteristicamente a mecânica como Jesus trabalha. Ele prefere trabalhar na pessoalidade, na intimidade, na interpessoalidade. Então ele separa multidão de discípulos. Aí surge aqui a primeira pergunta: a qual grupo você pertence? Ou à multidão ou aos discípulos? Ele separa a multidão de discípulos e ele fala sobre dois elementos que têm o fortíssimo poder de influência. É como que se geograficamente ele olhasse para a multidão e dissesse essas duas afirmativas, que quer dizer o seguinte: nesse mundo que vocês vão viver, ou aquela multidão influencia vocês, ou vocês vão influenciar aquela multidão. No mundo é assim, ou você influencia, ou você é influenciado. Lembra de Davi quando estava lá na caverna de Adulão? Uniu-se a ele 400 periculosos, zombadores, pessoas da mais alta periculosidade comportamental de todos os termos de Israel. E não foram os 400 que influenciaram Davi. Davi influenciou os 400. A proposta de Cristo aqui é literalmente esta: que os discípulos, os 12, sejam capazes de influenciar a grande multidão. Para isso, ele teceu aqui as propriedades do sal, que está em Mateus capítulo 5, o terceiro versículo até o versículo de número 12. São as propriedades do sal, não vou falar sobre elas, mas dizer para você que isso aqui é simples e caracteristicamente uma analogia. Não é anagogia da escola alexandrina, é analogia. É um elemento metafórico, um elemento parabólico, informação inferente por trás daquilo que está escrito. Por exemplo, 3 fatores fundamentais que acompanhavam o uso do sal naquela época. O primeiro é dar sabor. Qual é a ideia que se tem da proposta de um palestrante, de um doutor, de um ensinador de Cristo aqui? Dizer aos discípulos que eles tinham que ter o poder de influência, de influenciar, de emitir sabor. Por exemplo, o sal é um produto que não recebe sabor. Ele implica o sabor, ele doa o sabor. É impossível você aplicar o sal numa comida e você não identificar o sabor do sal. Você vê aquele maravilhoso produto sem sal, depois coloca sal. Sal serve para isso, para dar sabor. Quando a Bíblia fala que sal serve para doar sabor, a Bíblia está dizendo que entre trazer a influência e ser influenciado, o papel dos discípulos era influenciar. Então, você precisa aprender a influenciar. A primeira característica do texto. A segunda, conservar o alimento. Naquela época, todo tipo de mortandade de animais e bem como a preservação das carnes era feita através do sal. Qual que era a ideia ao aplicar o sal? Conservação, manter a originalidade do produto. O que Deus está dizendo com isso? Que a igreja precisa possuir os aspectos de conservadorismo. Lembra dos conservadores lá do século XIX que surgiram nos Estados Unidos da América para poder inibir as práticas mundanas que estavam entrando dentro da igreja? Funciona mais ou menos assim.
ser um conservador, alguém que detém, que mantém, que preserva originalmente aquilo que foi pré-estabelecido. Por quem? Ora, pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, pelos pais da igreja, por aqueles e aquelas que vêm velando pela palavra de Deus. Nós não podemos deixar que nada contamine os aspectos comportamentais religiosos, os bons aspectos religiosos do nosso culto. A terceira característica é evitar a corrupção. Por quê? Porque se você pega um produto naquela época e você não salga, como por exemplo uma carne, e coloca num varal ou armazena em uma determinada vasilha, sem a devida aplicação do sal, aquele produto vai degenerar, vai corromper, vai denegrir, vai ser diluído por bactérias. Qual que é a ideia então do sal? É evitar a corrupção. Essa é a ideia da igreja. Você sabia que a reforma protestante é a responsável pela multidiversidade de escolas por onde a reforma se estendeu? As escolas, universidades, Yale, Oxford, Harvard, fundada por protestantes. O que é a ideia de um sal bem aplicado? Evitar a corrupção, influenciar, colocar na sociedade a sua marca, a sua legitimidade e não permitir que isso seja corrompido. Eu percebo que as características da igreja de agora são total e completamente diferentes daquelas que por meio da palavra foram aplicadas. Falta o quê? Falta nada não, falta só sal. Falta você ser sal, eu ser sal. Sal que dá sabor, que conserva o alimento e que evita a corrupção. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, no nome de Jesus.